Cumprimentos, amados, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa segunda aula da lição de jovens do nosso primeiro trimestre de 2022. A nossa lição de hoje vai tratar sobre João Batista preparando o caminho. João Batista, havia uma profecia, referindo-se a ele, através do profeta Isaías, que dizia que ele seria a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículos 6 e 7, que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Referindo-se ao ministério de João Batista, que veio à frente de Jesus para preparar o coração das pessoas para que quando Cristo chegasse, os corações já estivessem bem dispostos para servir e seguir no caminho da retidão. João Evangelista, ele nos apresenta João o Batista. São duas pessoas diferentes, é preciso a gente frisar isso, João Evangelista, aquele que reclinava a cabeça no peito do mestre, e João Batista, aquele que nasceu da Isabel, que quando Maria fica grávida, por obra do Espírito Santo, Isabel já estava aí com algo em torno de 6 meses de gestação do João Batista. Ele veio dar testemunho de Jesus, preparando assim o coração das pessoas para receber o Mestre. A nossa leitura, nosso texto bíblico, nós encontramos em João capítulo 1, versículos 6 ao 8, João capítulo 15, verso 16, e João João capítulo 1, versículo 6 ao 8, verso 15, 16, 24 ao 27. A Bíblia diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testificou dele, que no caso Jesus, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus é aquele que é desde o princípio, No princípio estava com Deus, e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus, ele nem tem princípio de dias, nem final de dias, porque é eterno, como Filho de Deus, bendito. E versículo 24 diz: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Verso 26, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, João Batista está aqui fazendo uma apresentação da pessoa e do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lição desta semana, nós veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. No seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. Deus conta dentro desse contexto, Deus conta com você, Deus conta comigo, para fazer a sua verdade chegar a outras pessoas. Deus conta com você, Deus conta comigo também, com cada um de nós, para permanecermos na fé, servindo de exemplo de fé a outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter a mesma fé no Senhor nosso Deus. Deus usa um ser humano, que era João Batista, para preparar o caminho dele mesmo, quando ele viesse.
Então, compreenderemos como o ministério desse precursor era necessário para anunciar o sistema, para denunciar, né, o sistema pecaminoso reinante em Israel. Veja que quando Jesus veio, a situação não estava fácil lá dentro da nação de Israel. Preparando o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nada servia de solução para a questão do pecado lá em Israel, como também para o mundo todo. Somente Jesus é a solução para o pecado. Para remover o pecado das nossas vidas, só o Cordeiro de Deus. Mas qual a origem do precursor? O precursor é aquele que vem primeiro, aquele que vem na frente. Qual a origem dele? Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, ou seja, aquele que batiza. Batista vem de bapto, né, que é batismo. Aquele que batiza, segundo o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. O texto sagrado não menciona sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá. A tradição cristã a identifica como a atual Ei-Keren, vila que pertence a Jerusalém Ocidental. Maria foi para lá após receber o anúncio da concepção de Jesus. Ela foi fazer o que lá? Visitar sua prima Isabel, que já estava grávida, havia ali 6 meses, né? Estava com João Batista no seu ventre. O precursor, portanto, nasceu antes do Messias, né? No tempo aí, a diferença de 6 meses. Como se deu o anúncio, né? O anúncio a Zacarias. Zacarias, que era o pai de João o Batista. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. O mesmo Gabriel que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, né? Homem justo e temente a Deus, anunciando-lhe o nascimento de João, o precursor do Messias. Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostram que mesmo diante da apostasia e do declínio moral reinantes, naquele tempo alguns judeus, né, piedosos serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando a consolação de Israel prometida pelos profetas. Chamar sua atenção, né, você que é jovem, você que é adolescente ou que está chegando já à fase adulta, né, pode olhar em sua volta, em seu entorno, que há um estrago moral na vida das pessoas, que há um desvio real da presença de Deus. Mas e agora, o que vamos fazer? Vamos então nos permitir que nossa moral, nosso caráter seja estragado também, porque não há para onde correr? Vamos permitir agora que o mundo domine-nos todo o nosso ser, porque todo mundo já está dominado e tal? Não adianta nós nos entregarmos a esse pensamento negativista, né? Esse pensamento negativo, porque existem exemplos bíblicos e existem exemplos atuais de pessoas, né? De homens e de mulheres de Deus, que mesmo em meio à corrupção moral, mesmo em meio ao declínio, né? À decadência espiritual de Israel, eles permaneceram fiéis no seu compromisso e no seu relacionamento com Deus. E ainda hoje é possível. Basta você fazer uma pergunta para você mesmo: a quem eu desejo agradar? Porque é o seguinte: se você deseja agradar a Deus, deseja de todo o seu coração, e se você o ama, então você negará a si mesmo, tomará a sua cruz e seguirá Jesus. Agora, se você deseja agradar a você mesmo e você ama a si mesmo, então vai acontecer o inverso. Você vai deixar Jesus para seguir o sistema do mundo que é favorável à realização dos seus desejos. Então, queridos, a palavra nos deixa um exemplo aqui dessas pessoas, né, que foram fiéis. Como se deu o cumprimento profético? O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento.
o anjo Gabriel cita Malaquias, capítulo 4, né? Versos 5 e 6, ao falar do ministério de João. Lucas 1, versos 16 e 17, diz assim: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Bem disposto a quê? Bem disposto a seguir, a se arrepender, né? A deixar a sua vida de pecado para seguir os passos do Nazareno. Mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João Batista menciona para apresentar-se aos judeus que lhe indagavam a respeito de quem ele era. Ele dizia o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele não se intitulava eu sou o profeta, ou eu sou o Cristo, ou sou o caminho, sou a luz. Não, ele disse eu sou a voz do que clama no deserto. Identificou aqui, apresentou para as pessoas a sua missão, a sua tarefa, né? Aquilo que ele veio para cumprir. Esta citação é extraída do capítulo 40 de Isaías, verso 3, que inaugura a seção do livro, a qual anuncia livramento ao povo de Israel e é comparada como o Novo Testamento dentro do livro do profeta Isaías. Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento e uma Bíblia em miniatura. Por quê? Por exemplo, do capítulo 1 ao 39, nós teríamos aqui uma representação do Antigo Testamento. Do 40 ao 66, uma representação do Novo Testamento. Por isso que muitos dizem que o livro do profeta Isaías seria uma Bíblia em miniatura. Completamos aqui, então, os 66 capítulos do livro, né, de Isaías. Mesmo número de livros que tem na Bíblia. É bem significativo, portanto, que a referência ao precursor do Messias apareça logo no início do capítulo 40, né? Pois João Batista veio justamente no começo da era cristã. Mas qual a mensagem do precursor? Que mensagem João veio trazer? O que ele veio estabelecer? O ministério de João representa um claro recorte espiritual. Ele veio estabelecer uma ruptura, né? Um rompimento, um chamamento ao arrependimento diante do quadro degradante, um quadro degradante vivido pelos judeus. Então ele chega confrontando todo mundo a se arrepender. O sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo daquele tempo. Essênios, zelotes, herodianos, fariseus, saduceus eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa, né? É chamado aqui de, simbolicamente, Babel política e religiosa, que Israel havia se transformado. Era uma Babel pura, era terrível. João aparece no deserto da Judeia para marcar a chegada de um novo tempo, uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso reinante, preparando a chegada do Salvador. Para tanto, a ferramenta estava posicionada. Ele disse, Mateus 3, verso 10, registra o seguinte: está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pense numa coisa. Será que não é importante o momento que nós estamos vivendo, conhecendo mais da história da palavra de Deus, pensarmos em romper com muitas coisas desse sistema que nos é oferecido, que nos leva para longe da presença de Deus, que nos leva a nos escravizar espiritualmente? Será que não seria tempo de rompermos
de banir muitas coisas da nossa vida com o intuito de agradar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim como ele veio naquele tempo, a profecia bíblica está prevendo que ele há de voltar novamente. Jesus nasceu, e é fato, e ele virá outra vez, também será fato isso, fato consumado. É importante considerarmos as características predominantes no ministério de João Batista para entendermos sua mensagem e também o seu propósito. Um homem simples, vestia-se de pelos de camelo e um cinto de couro, e se alimentava do quê? Gafanhotos e mel silvestre. Como está em Mateus 3, verso 4. A quem acorriam as multidões de Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Estava consciente de seu papel. Ele estava consciente, João estava consciente. É tanto que no capítulo 3 e verso 30, ele chega a declarar o seguinte: é importante ou é necessário que ele cresça, que eu diminua. Ou seja, qual era a missão de João? Não era adquirir glória para si, não era construir um império, um reino, não era construir uma posição, um status, onde com isso ele adquirisse milhares de discípulos para correrem após si. Na verdade, o que ele queria, o objetivo dele era apenas preparar pessoas para seguir os passos de Jesus. Qual deve ser a missão de cada um de nós hoje, que fomos chamados para pregar o Evangelho? Preparar pessoas para seguir os passos de Jesus. Nós não somos dignos de termos seguidores, não somos dignos de sermos colocados em altares, colocados em cima, todo mundo se curvando diante da gente, não. Que as pessoas se curvem diante de Deus, que elas se prostrem, adorem o Todo-Poderoso, porque Ele é o Salvador das suas almas. Um enviado de Deus. A autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Por que João tinha tanta autoridade, pode se perguntar? Porque ele era enviado por Deus. Deus, quando comissiona e envia, ele se responsabiliza também, ele prepara. Foi escolhido desde o ventre e preparado em qual escola? Na escola divina, na presença do Eterno. Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Era o último dos profetas do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A graça e a verdade chegaram através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que era a mensagem de João o Batista? Era uma mensagem contundente, forte, poderosa. Que tipo de mensagem o mundo precisa ouvir hoje? Mensagem poderosa. A humanidade, a nossa juventude, precisa ouvir uma mensagem poderosa, proveniente de um coração inflamado pelo Espírito de Deus. João Batista pregava o arrependimento para perdão dos pecados. Sua mensagem era contundente, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Veja que a mensagem de João era direta, era objetiva. O que o homem precisa? De alguém massageando o seu ego? Não, o homem precisa se arrepender. Precisa ouvir uma mensagem que produza nele arrependimento, para que ele possa receber o perdão de Deus, tornar-se filho de Deus, verdadeiro seguidor do Altíssimo. O Batista não se iludia com religiosidades. Tinham uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitude. Ele dizia: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. De caráter, como dito aos cobradores de impostos e aos soldados respectivamente. Ele dizia: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, sejam honestos.
o que nós precisamos nos dias atuais? De palavras que nos confrontem a sermos honestos nos nossos relacionamentos, que envolva finanças, né, que envolva recursos financeiros, que envolva dinheiro. A ninguém trateis mal, ou seja, o Senhor está através do profeta João, do precursor de Jesus, dizendo: não abuse da autoridade de vocês são apenas seres humanos, iguais aos outros, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário, nada de corrupção, trabalhe pelo salário de vocês, não abuse da autoridade de vocês, não pise ninguém. Essa mensagem despertou a consciência dos homens acerca de seu estado pecaminoso. É como se os homens estivessem dormindo e sendo massageados pelo pecado. João chega confrontando eles de que tinha que mudar, não podia continuar da forma que estava, preparando o caminho assim para a chegada do Messias, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro e último capítulo, o verbo, o pregador e a pregação. Jesus tanto era o pregador, como ele mesmo era a pregação. Qual o último profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento? Já citamos que foi João o Batista, né? O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e propósito para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério no Antigo Pacto. Está lá em Lucas 16, versículo 16. O ofício persiste no Novo Concerto, mas não nos moldes veterotestamentários, pois agora temos o cânon sagrado. Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui? Deus ainda usa alguém em profecia nos dias atuais? Sim, mas profeta nos moldes dos profetas do Antigo Testamento encerrou-se com João o Batista. De lá para cá, nós temos a função de profeta, mas não temos o ministério profético como Jeremias, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel. Não temos, nesse modelo não temos, porque a Bíblia já está completa e é completa para instruir o homem em toda a reta justiça. O que ele precisa saber de Deus está aí escrito na palavra de Deus, o que antigamente não havia. Então nós temos aqui que, apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, né, o ministério profético continua existindo como função do poder do Espírito. Aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções, dentro do propósito exposto, especialmente em Efésios 4, 11 ao 16 e Coríntios 12, 28. Edificar a igreja, consolar a igreja, exortar a amada igreja. Essa é a função da profecia nos dias atuais. Qual a importância da pregação? João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem por ele. Isso nos mostra a imprescindibilidade e a seriedade da pregação como instrumento necessário à fé. Romanos 10 e 17 deixa isso bem claro. É necessário entendermos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como teremos fé se alguém não pregar para nós? Isso nos mostra nessa realidade. A exposição do Evangelho deve ser feita com zelo, profunda responsabilidade. Não podemos brincar, nem aceitar, né? Não podemos brincar, nem tampouco aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos, ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. Também não podemos concordar que esse ofício sagrado seja banalizado, mesmo em ambientes privados ou por meios particulares, como nas redes sociais. O que está em jogo é a salvação de vidas. Não se pode brincar com coisa séria, e não existe nada mais sério do que a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Se alguém quer fazer gracinha, gracejo, faça com outra coisa, com a palavra de Deus jamais. A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica, tem Cristo como centro, marcada pelo poder do Espírito Santo, promotora e receptiva
a manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Terceiro, para finalizarmos, e último subtópico, o perigo do estrelismo. O que seria isso? Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelado, para se transformar numa estrela, em busca de fama, vantagens econômicas. Não é isso? Precisamos amar a palavra de Deus, não o dinheiro, não é verdade? Conhecê-la e ter com ela profundo compromisso, para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Somente o Espírito Santo pode nos conceder isso, né, no nosso coração. A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica e marcada pelo poder do Espírito Santo, promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Ela não é fria ou formal e nem fundamentada em filosofias. Como disse Paulo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um intelectual, educado aos pés de Gamaliel, reconhecido mestre judeu, poliglota, né, falava várias línguas, mais de uma, duas, três línguas, e conhecedor da filosofia e da poesia de seu tempo. Ele sabia que não podia valer-se desse conhecimento para trazer seus ouvintes à fé em Cristo. Isso só é possível pela exposição das Escrituras no poder do Espírito Santo. Paulo nunca se gabou pelo fato de ser formado aos pés de Gamaliel. Ele reconhecia que tudo que ele fazia, tudo que ele ministrava, era no poder do Espírito Santo. Não eu, ele diz, mas Cristo vive em mim. Que haja no nosso coração hoje o mesmo sentimento, o mesmo reconhecimento e a mesma certeza de que sem a unção do Espírito Santo nós não faremos a obra de Deus. Concluímos dizendo que João Batista exerceu fielmente seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida. Deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja plena expressão de sua vontade. João Batista testificou de Cristo como seu precursor, que sejamos testemunhas de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda se manifestar. Seja uma testemunha viva, seja você mesmo uma mensagem pública, seja você mesmo um pregador sincero, genuíno, sejamos cada um de nós, como Jesus disse, luz do mundo e sal da terra, e isso certamente será para a glória e o louvor do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, terceira videoaula, se o Todo-Poderoso Deus nos permitir, nos conceder esta grande oportunidade. Fica na paz, em nome de Jesus.